porquê que alguns pães você sente um retrogosto mais intenso, mais forte de fermento do que outros. O fermento biológico, seja ele fresco ou seja ele seco, não é para que você sinta esse sabor de fermento dentro da massa. Quando você sente esse sabor, porque alguma coisa foi feita de maneira equivocada. E como que você vai saber qual é a maneira equivocada? Eu gosto sempre de padronizar um máximo de fermento que eu posso utilizar dentro de uma massa. Eu nunca ultrapasso este máximo. E vou te dizer qual é o momento que eu posso abrir uma exceção para isso ou não. Então, por exemplo, eu tenho 1 kg de farinha e eu quero utilizar o meu fermento biológico seco. Eu não vou ultrapassar 2% de fermento biológico seco para que eu possa fazer uma massa de pão. Então, para cada quilo de farinha, eu não ultrapasso 20 gramas de fermento biológico seco. Assim, eu garanto que a minha massa não terá um sabor muito forte de fermento, porque ele vai ter que necessariamente passar por um processo de fermentação mínima, onde ele vai conseguir consumir os açúcares que estão ali dentro, e aí esse fermento vai fazer o papel. Não precisa mais do que isso. Porque se eu coloco 30 gramas, 40 gramas de fermento biológico seco dentro de 1 kg de farinha, é muito fermento para pouco alimento. Porque o fermento vai se alimentar do açúcar que está ali dentro. Então, se você tem um monte de fermento, digamos lá, que você tenha 50 fermentos. 50 fermentos vão considerar como se fosse 50 pessoas. E você tem para essas 50 pessoas 5 quilos de comida. É pouca comida para a quantidade de pessoas. Então o que acontece? Vão ter pessoas ali que vão ficar sem comer. E é isso que acontece na sua massa de pão. O teu fermento, se você tem muito fermento dentro de uma farinha e ele não tem o que consumir porque tem muito fermento para pouco açúcar que está ali dentro, não o açúcar que você introduz externo, o próprio açúcar inerente da farinha mesmo. Vai ter fermento que vai ficar sem função. Ele vai ficar lá quietinho no canto dele sem se alimentar. E isso faz com que quando você leve esse pão, essa massa ao forno, esse fermento esteja ali ainda intacto. Então ele vai ficar com um gosto muito forte dentro da massa. Então por isso que tem que ter esse máximo de fermento que você vai colocar. Agora, eu tenho uma exceção que eu sempre abro, que é a exceção do panetone. O panetone eu trabalho ali em torno de 2,5% em alguns momentos, principalmente momentos de inverno, porque o panetone naturalmente ele tem um processo de fermentação mais longa, porque ela é uma massa mais pesada, mais enriquecida, tem um teor de gordura e açúcar muito maior do que um pão tradicional. Então eu dou uma força extra ali, porque ele já tem um açúcar também que eu coloco a mais, além da farinha. Então eu tenho um alimento a mais para esse fermento. Então para cada quilo de farinha eu coloco 25 gramas. Mas se for uma época de verão, eu coloco 20 gramas somente, mesmo sendo um panetone. E o que eu gosto de trabalhar? Se você quer estender a sua fermentação, quer estender a fermentação com fermento biológico seco, você coloca menos ainda do que 20 gramas para cada quilo de farinha. Você vai ter um pão que vai fermentar durante um período maior. Por quê que ele vai fermentar durante um período maior? Porque você tem uma colônia de fermento pequena para que possa se alimentar de um monte de açúcar que está ali disponível para ele. Então ele vai ter que ter um trabalho mais árduo. Ele vai se proliferando mais aos poucos e vai consumindo aquele açúcar com mais vagarosidade. Então por isso que acaba sendo uma fermentação mais longa. Já se for um fermento biológico fresco, para cada quilo de farinha eu não ultrapasso 60 gramas deste fermento. E por que um é 60 gramas e por que o outro é 20 gramas? Porque o fermento biológico fresco, ele tem mais água, mais hidratação dentro da massa, da composição dele. Então ele acaba precisando de um peso maior para que ele consiga ter o mesmo resultado do fermento biológico seco em processo de fermentação. Se você coloca dentro de 1 kg de farinha mais do que 60 gramas, mais do que 6% de fermento biológico fresco, vai acontecer a mesma coisa. Você tem muito fermento à disposição para pouco alimento. E aí, este fermento vai deixar sabor, vai deixar retrogosto na massa, vai ficar com gosto de fermento, um pão que parece que não fermentou direito. Inclusive, tem pessoas que sentem peso no estômago, sentem azia depois de consumir pães que passaram por esse processo de fermentação com fermento excessivo. Ou depois de consumir pães que tiveram uma fermentação muito curta, que ele acaba sendo muito acelerado, cresce muito rápido, não tem tempo
de aumentar a complexidade daqueles sabores ali dentro. Não consegue digerir o máximo possível aquela gliadina que faz parte do glúten e que é a principal responsável por aquele incômodo lá no teu estômago, por aquele incômodo lá no teu intestino. Isso eu não digo para celíaco, isso eu digo para uma pessoa que não tem intolerância, mas que sente um leve desconforto, que celíaco realmente não tem como consumir, né? Agora, quem sente um leve desconforto já consegue ter um resultado diferenciado quando trabalha com fermentações um pouco mais longas, seja com fermento biológico, seja com fermento natural. Já o fermento natural, quando você vai utilizar numa massa, eu oscilo entre 15% e 40%, porque ele não vai deixar retrogosto de fermento, porque a criação dele e a realimentação dele é com água e farinha, que é inerente à massa do pão mesmo. Então o processo para cada quilo de farinha eu oscilo entre 150 a 400 gramas de fermento natural, conforme o tempo que eu quero que esse pão se desenvolva. Então, se eu quero um pão para uma fermentação mais longa, eu coloco um percentual menor de fermento natural. Se eu quero um pão para uma fermentação mais curta, eu coloco um percentual um pouco maior de fermento natural. Então, este sabor de fermento no pão não é natural, não é normal que fique esse sabor, que fique esse retrogosto, e quando fica, realmente é porque foi ultrapassada a quantidade de fermento que essa massa poderia ser capaz de reproduzir.